encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que o Senhor nos ilumine, atendendo à oração já feita aqui, para que possamos ser edificados com a palavra do Senhor. Nosso tema é satisfação plena em Deus, satisfação plena em Jesus. Quando eu estava preparando esse estudo, entre as pesquisas, me veio à mente uma cena que aconteceu já há anos, ali na região onde meu pai mora. Algumas pessoas aqui, o Endo e Mônica, conhecem, mas algumas pessoas aqui também conhecem, foram lá com a gente. A Elisa era tão pequenininha, não vai nem se lembrar mais. A Helena talvez se lembre, não sei se a Elisa se lembra disso, mas ela era bem pequenininha. E é uma região muito interessante, bastante abençoada e muito bonita também. E me lembro que um casal do Rio de Janeiro, a mulher já era da igreja, já era da região, ainda quando criança. Quando pegou a idade para estudo, foi para a cidade para estudar e acabou indo para o Rio de Janeiro. Lá se formou, depois se casou, fazia visitas à região, mas morava no Rio de Janeiro. O seu marido nunca tinha vindo ao São João do Príncipe, aquela região. E a primeira vez que ele veio, já estava aposentado, ele veio, chegou à tarde, entrou na casa da cunhada e lá ficaram conversando. À noite chegou e era dia de lua cheia. E alguém então os chamou para que fossem saíssem da casa para observar o firmamento, as estrelas e a lua cheia. E ele então expressou as seguintes palavras: eu estou cansado de ver estrelas e lua no Rio. Não sei para que eu vou sair para ver lua e estrela aqui. Até que ele saiu. Quando ele saiu, ele viu a diferença entre a lua e as estrelas da roça para a lua e as estrelas da cidade. E ele ficou tão encantado com aquilo que acabou, com o tempo, mudando-se para lá, fez o empreendimento dele lá. Hoje tem uma grande produção de café. Ele mora lá na região, juntamente com a sua esposa, os filhos e agregados, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente, muitas vezes, não sabe o que tem lá na frente e, por isso, não nos encantamos com as coisas que não aparecem. A nossa capacidade, ela vem à medida que isso vai tomando conhecimento. Por exemplo, aquele que gosta de café e começa a tomar um café de maior qualidade, dentro de pouco tempo ele se acostuma com o café de qualidade e ele não quer mais tomar o café de baixa qualidade, embora às vezes seja obrigado. Nos dias atuais talvez sejamos obrigados, né? Mas assim, a gente acostuma com a coisa boa, a gente gosta daquilo, não está bom demais, gosto muito, até você experimentar algo superior. E isso acontece com a gente de maneira muito corriqueira. A nossa satisfação também em Jesus, ela é desenvolvida à medida com que conhecemos o Senhor Jesus. E é isso que nós vamos tratar aqui, porque o que acontece é o que nós éramos antes da conversão, o que somos agora na conversão e o que fazemos com esta conversão. Então nós temos aqui os 3 versículos para tratar justamente disso. E nós temos aqui, quando o apóstolo Paulo diz que o evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem. Mas ele explica por que ele diz que Satanás cega os homens. O príncipe desse século cega os homens. Então esta é a ação de Satanás e a situação que encontra todo aquele que está sem Jesus. Ele está cego no que diz respeito a Deus, no que diz respeito a Jesus. E por isso ele rejeita a Jesus.
Deixa eu dar um exemplo muito claro do que eu estou falando aqui. Abra comigo em João capítulo 3. João 3, você tem narrado aqui a história de Nicodemos visitando o Senhor Jesus à noite. E ele reconhece aqui algo muito interessante. Veja, no versículo 2, ele diz: esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse o quê? Rabi. Rabi, logo após, ele fala assim, Rabi, sabemos que és mestre. Mas Rabi também é mestre. Só que Rabi é o mestre dos mestres, é o professor superior, é aquele que os outros professores se submetem, os outros mestres se submetem, é um reconhecimento de uma posição elevada. Então ele reconhece Jesus como um mestre por excelência, um líder dos mestres, um mestre que sabe muita coisa. Então ele reconhece isso e o trata desta forma como Rabi. Ele reconhece também que para que Jesus fizesse, esse mestre Rabi, fizesse as coisas que ele estava fazendo, era necessário que Deus estivesse com ele. Então, naquele tempo, havia uma crença de que alguns mestres recebiam uma iluminação, uma presença diferenciada de Deus, habilitando-o para ser alguém intelectualmente superior. Então, essa frase aqui é uma frase de um reconhecimento de um homem de destaque entre os mestres, que foi habilitado por Deus. Mas o que Jesus vai falar para ele é que você está me vendo como um mestre por excelência, um mestre que é habilitado por Deus, mas você não está me vendo como o Messias. Isso você só pode me ver como Messias se você nascer de novo. Essa é a questão. Então, Nicodemos está vendo Jesus homem, com toda a sua habilidade superior a dos demais, mas ele está vendo Jesus como homem. E agora aqui, você vê, voltando a Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios, você vê também essa mesma didática em que aqueles que se perdem não conseguem enxergar quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque está cego. O papel principal de Satanás é esconder a Cristo na sua essência, então, no caso, como Cristo, não como Jesus, mas como Cristo da visão dos homens. Porque, segundo o que está escrito, as pessoas só não se convertem porque estão cegas. Então, Satanás tem a função de manter as pessoas cegas. Ele, Satanás, sabe que quem conhece a Jesus de verdade se encanta com a glória de Deus, pois ele é a imagem do próprio Deus. Olha só o que ele está dizendo. O Evangelho é o próprio Jesus e o próprio Deus. Ele diz assim, para que ele não lhe resplandeça a luz do Evangelho, das boas novas, da glória de Cristo. Ele pode ver Jesus, mas não pode ver a glória de Jesus. Então, Satanás ele vai impedir que a pessoa veja a glória de Jesus. Jesus aqui é apresentado como a imagem de Deus, como o Messias, como o Cristo. Por quê? Messias é a mesma expressão de Cristo. Cristo, como eu tenho dito há muito tempo, não é sobrenome. Cristo é um título, é o que está no grego como Cristo, é o mesmo de Messias no hebraico, ou significa o prometido, o ungido, aquele que foi prometido lá desde o Jardim do Éden, desde a eternidade, mas anunciado no Jardim do Éden, como ungido do Senhor, que viria para resgatar os eleitos de Deus.
Então Satanás ele trabalha para impedir que essas pessoas vejam e não interpretem então Jesus como verdadeiramente ele é. E isso então diminuirá Jesus a um ser humano apenas. A um ser humano apenas. Mas Jesus é mais do que um ser humano. Ele é um humano, mas ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. E ele carrega então esta glória de Deus, e esta glória de Deus é que faz a diferença na vida daquele que vai se salvar ou não. Enxergar esta glória, enxergar a imagem de Deus é definitivo para a salvação. Se não se enxerga a imagem de Deus em Cristo, não há salvação. E Satanás tem que lutar contra isso. A incredulidade de muitos e a frieza de alguns se devem pelo baixo conhecimento ou nenhum conhecimento de Jesus. Algumas pessoas acham até bonito o Senhor Jesus. É um profeta, foi um grande homem. Alguns o chamam de socialista, outros chamam de capitalista, outros chamam de curandeiro, outros chamam de tudo quanto é nome. Mas muitos, a maioria, não chama pelo aquilo que verdadeiramente ele é, que é o Cristo, que é o Senhor e Salvador, o Messias prometido, o próprio Deus encarnado. Jesus não apenas ele revela a imagem de Deus, mas também ele produz a satisfação em Deus à medida que conhece. Então, por isso, Satanás vai procurar desviar. Eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa muito séria, porque enquanto eu estava preparando isso, me veio muito forte no meu coração essa manifestação, porque, veja bem, Satanás, ele cega aqueles que não são salvos, para que eles não vejam a glória de Deus em Cristo, ou a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, certo? Mas o que eu tenho percebido com a igreja, de forma geral, é que a igreja também não tem enxergado a glória devida em Cristo. Vou repetir. A igreja, de forma geral, ela também não tem entendido e contemplado a glória devida manifestada em Cristo, ou a glória do próprio Cristo. Daí você ter a maioria dos evangélicos buscando dons espetaculares, jejuando por dons espetaculares, se colocando como superior por causa de dons espetaculares, buscando movimentos de experiências, de êxtases. E essas pessoas são identificadas como pessoas que estão dentro de um propósito de Deus. Na verdade, isso me preocupa, porque tudo a partir de Cristo, antes apontava para Cristo e agora converge nele, tudo é Cristo, nunca teve nada a ver comigo ou com você, tudo é com Deus, é para a glória de Deus. E Satanás tem cegado a mente da igreja, para que a igreja não contemple Jesus como deveria contemplá-lo. Vamos aqui mais um texto para a gente entender o que eu estou dizendo. Colossenses 2, já tem citado bem esses dias aqui, né? Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 3. Leiam para mim, por favor, o versículo 1. Aqui o que está dizendo é, eu quero que vocês saibam que eu tenho lutado por vocês.
Eu tenho lutado por vocês. Paulo está dizendo, não só pelos colossenses, mas pelos laodicenses também. Qual é a finalidade da sua luta? Versículo 2. Vejam, ele está numa luta agonizante para que o coração dos eleitos seja confortado e ligados em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Isso aqui é determinante. Não é porque alguém falou. Inicialmente sim, mas depois você pesquisou. E aí você entendeu. Quando você tem uma convicção de entendimento, aquele que foi quem lhe comunicou pode até sair, pode até debandar-se, pode até afastar-se daquilo que ensinou, mas agora você não depende mais do que ele falou, mas você entende, você entendeu, e por isso agora você tem a convicção, não porque falaram, não porque exigiram, mas é porque você entendeu. Entendeu? Vamos mais, olha o que ele diz aqui: o entendimento para compreenderem, presta atenção, o que é compreender? Pode falar, não tem nada de mistério não, é entender, compreender o quê? Olha o que está no texto, compreenderem, não um pouquinho não é muito não, plenamente. Agora, entender plenamente o quê? O mistério de Deus. O que a igreja brasileira trata como mistério? Houve mistérios, revelou isso, revelou aquilo, revelou CPF, revelou não sei o quê, e tal, falou em mistérios. Olha o que a Bíblia diz agora, o que é o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Se eu quero conhecer o mistério de Deus, eu preciso conhecer Cristo. Qual que é a função da igreja então hoje? Compreender Jesus Cristo. Agora leiam o versículo 3, por gentileza. Agora liga isso com o texto que nós lemos aqui, em que informa que Cristo é a imagem de Deus, em quem todos, vejam, prestem atenção nisso, primeiro plenamente, e agora todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. Eu quero então desfrutar deste conhecimento de sabedoria. O que eu tenho que fazer? Estudar o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre quem? Jesus. Então eu preciso conhecer Jesus. Só que aí é que mora o perigo. É mais fácil eu achar que alguém é mais espiritual se ele revela, adivinha coisas sobre a minha vida do que Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode acontecer? Pode. Mas você tem esse movimento de adivinhação. E o que acontece? No meio neopentecostal, você tem o mesmo movimento
na católica carismática, você tem o mesmo movimento no terreiro de macumba. Todos eles há adivinhações. Todos eles, em todos eles. E todos eles você pode ser verdade ou não, acontecer ou não acontecer. E aí é que entra um problema, que o pragmatismo ele é complicado. O pragmatismo não interessa o meio que vamos fazer, desde que tenha frutos. Deu certo. Está dando certo, está enchendo a igreja. Mas o modo que está fazendo o culto não é bíblico, mas as pessoas estão vindo. Está dando certo. É pragmatismo. Então, conhecer a Jesus deve ser o nosso maior anseio. E Satanás tem cegado as pessoas. E até mesmo os da própria igreja. Os da própria igreja. Satanás cega. A segunda lição está no versículo 6, é que o Senhor abre os olhos para que se conheça Jesus. Olha o versículo 6, por favor, leiam. 2 Coríntios 4, 6. Se você olhar aqui, o versículo 4 diz que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. O que é isso? Quem não tem a luz de Cristo resplandecida está em quê? Trevas. Agora o 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Somente Deus pode transformar o estado de alguém das trevas para a luz. Somente Deus pode tirar as vendas e fazer enxergar a glória de Cristo. Somente Deus pode operar essa transformação. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Sabe o que significa isso? Significa que se não fosse o Senhor, você e eu seríamos incrédulos, estaríamos nas trevas agora. Não tem a ver com a sua habilidade. Eu sou bem inteligente. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a sua capacidade de formação. Meu pai me deu estudo, me levou para as melhores escolas. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a posição financeira de poder adquirir coisas com o dinheiro. Pelo contrário. Vamos provar isso? Mateus 11. Mateus 11, 25 a 27. Olha só como Jesus faz uma oração e Mateus registra, por aquele tempo exclamou Jesus. O que Jesus exclamou aqui? Podem ler. Só um minutinho, para aqui. O que você acha que significa isso? Ocultar-se aos sábios e entendidos e revelar-se aos pequeninos. Significa que quem é inteligente não pode ser salvo? Significa que a salvação é só para aqueles que não têm instrução? O que significa aqui? Pode falar, não precisa ter medo não de não falar o que eu quero. Pode falar à vontade.
Sim, mas o que significa que ele oculta isso a eles e revela aos pequeninos, aos simples? Uhum. Significa então que aqueles que são estudiosos não podem ser salvos? Não é isso. O que é então? É isso? Uhum. Vocês estão dentro do caminho, mas veja bem, os versículos seguintes vão responder para a gente. O versículo 26 ele vai dizer, sim, Pai, porque foi de quem? Do teu agrado. Do teu agrado. Então, não revelar, ocultar, diz aqui, né? Ocultasse essas coisas aos sábios instruídos e as revelasse aos pequeninos. Isso foi do teu agrado. Agora, leia comigo, por favor, o versículo 27. Leiamos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Percebeu que agora o discurso mudou? Já não é mais uma classe? Agora já não é mais uma classe? Presta atenção. Aqui é ocultar-se aos sábios e instruídos e revelar-se aos pequeninos. Agora aqui é ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Tanto simples, pequeninos, como sábios e instruídos, só receberão conhecimento se Deus revelar. Então é dentro dessa linha mesmo que estão falando aqui. A expressão é, Deus não deu conhecimento espiritual através da habilidade própria do homem. É Ele que revela. Então você pode ter um doutor que não entende o espiritual, e você pode ter um analfabeto que entende. Porque é Deus que revela. É Deus que dá a conhecer. Ele tira das trevas, e aí pode ser um sábio ou um pequenino. A questão dos sábios instruídos, ocultar-se aqui é, Deus, como vocês falaram aqui no início, Ele não deixou que esse conhecimento de Jesus fosse alcançado pela habilidade intelectual, e sim por revelação espiritual. Aí no caso aqui não é humilde, aí não tem a ver com humildade, aqui tem a ver com a baixa possibilidade intelectual. Não teve acesso, não conseguiu estudar, frequentar, essas coisas assim, certo? Quer ver mais sobre isso? João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 37 e depois o versículo 44. Podem ler, João 6, 37, depois 44. Quarenta e quatro. Linke isto agora com o versículo 6, que
Ele mesmo resplandeceu em vosso coração. Então, aquilo que nós recebemos de instrução sobre Jesus, nós recebemos porque Deus operou isso em nós. Agora, veja bem, ele vai dizer que resplandeceu a luz em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E é aqui que eu quero que a igreja comece a pensar, a desenvolver-se, esquecendo-se dos secundários. Se Deus quiser lhe dar coisas bem secundárias, Ele vai lhe dar, mas que você busque mais e mais conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Nós não podemos olhar a glória de Deus e permanecermos em pé, nem vivos, na verdade. Se você ver a história do anúncio do nascimento de Sansão, o seu pai vai dizer o seguinte: olha, foi misericórdia, porque nós vimos o Senhor e não morremos. Então a glória de Deus, ela é espetacular e sem medida, a ponto dela entrar no nosso coração e nos derreter. Tal é a glória de Deus. Para que a gente possa conhecer um pouco da glória de Deus, foi necessário que Ele viesse através de um véu, que é a carne de Jesus, o homem Jesus. E é este Jesus que nos revela a glória de Deus. Agora vamos aqui, de que forma que você compreende a glória de Deus na face de Cristo? Essa é uma parte dela. Para que você chegasse nisso, teve que haver o plano da redenção executado. Todos os detalhes do plano da redenção revelam a glória de Deus. Como Deus pode salvar você, Cidinha, e ainda assim não ser injusto? Como Deus pode me salvar, sou pecador, e ainda assim não ser injusto? Como Deus pode realizar a sua obra como Ele realiza, sem ser tocado pelo mal, no sentido de Ele ser tratado como injusto? Todos os detalhes, todos os atributos de Deus estão em Jesus. Olha só, não dá tempo aqui, mas Colossenses 1, 13 a 20... Olha o que ele vai dizer: Ele, Deus, os transportou do reino das trevas, do imperador, nos libertou do imperador das trevas, e os transportou para o reino do Filho do seu amor, e vai falar quem é Jesus, o primogênito de todas as coisas, o dominador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, não só na terra e no céu. E depois você vai para Hebreus, vai dizer que Ele é a expressão exata do ser de Deus, e que Ele estava na criação, Ele criou tudo com o poder de sua palavra, Ele sustenta todo o universo. O próprio Jesus, o Filho, é superior aos anjos, Ele carrega toda a sua glória. Vamos lembrar aqui, por exemplo, das suas curas. Ele curava para mostrar que Ele é Deus sobre a enfermidade. Ele ressuscitava para mostrar que Ele é Deus acima da morte. Ele expelia demônios para mostrar que Ele é Deus acima das forças espirituais do mal. Ele dominava toda a tempestade para mostrar que a natureza se submete a Ele como Deus. Ele lia o coração dos fariseus, Ele lia o coração dos pecadores que iam até Ele. Ele é onisciente, Ele é onipotente, embora Ele não usasse a sua glória em favor próprio como homem aqui na terra. Agora preste atenção,
Eu e você precisamos explorar isso. Olha o que disse aos Colossenses capítulo 2, versículo 3, em quem toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. Então, se eu conheço Jesus, eu obtenho conhecimento e sabedoria. O último versículo que nós lemos, repetido aqui, pedido pela nossa irmã Rose, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você conhece a Jesus, você conhece a glória de Deus. Jesus, quando ele é trocado por qualquer outro dom, no sentido de primário, você está diminuindo Jesus. Quando você acha que você faz alguma coisa para merecer, está diminuindo Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele carrega na sua face, ele revela para a gente a glória de Deus. É por isso que a gente precisa amar a Jesus mais. Sabe, eu vou morrer pregando sobre Jesus, vocês vão cansar de me ouvir falar sobre, não vão cansar porque vocês são crentes toda a vida, mas não vão falar sobre Jesus, 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 até o dia em que Deus reavivar o nosso coração. Eu não vou parar de falar até o dia que o Senhor reavivar o nosso coração, para a gente contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Mas eu preciso terminar. Estávamos cegos, porque Satanás mantém cego aqueles que estão se perdendo. Jesus tirou a nossa cegueira, nos dando visão. Só Deus pode fazer isso. E aí contemplamos a sua glória. Agora, o que fazer com isso? Agora eu vou colocar isso debaixo do braço, vou para casa e vou curtir isso. Olha só o versículo 5, o que diz? Somos os instrumentos usados por Deus para curar a cegueira dos homens. Leiam comigo, por favor, o versículo 5 de 2 Coríntios 4. Nos quais, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. No Evangelho, não há lugar para a centralização do homem. E aí, eu não preciso, e é isso que eu quero, sabe? Nada contra a gente fazer ajuntamento, tem que fazer, nós precisamos disso, faz parte da nossa vida. Mas não para a conversão. Eu quero que esse tempo fique cheio de pessoas que venham aqui por causa de Deus. Só por causa de Deus. Quem vai pregar hoje é o pastor. Eu não gosto muito da pregação dele não, mas eu não vou lá por causa dele não, eu vou por causa de Deus. Eu quero servir o Senhor, eu quero adorar o Senhor. O amor de Cristo me constrange, eu tenho que estar junto, eu quero estar lá. Nós precisamos pregar a beleza de Cristo. Só que a dificuldade é que nós às vezes cultuamos de maneira tão árida, que lançamos dúvida se realmente Deus é Deus, se Jesus realmente é belo, se é majestoso, se é glorioso. Eu conheço um autor que ele dizia o seguinte: os nossos filhos precisam ver ardor no culto em nosso coração. Sabe, a gente precisa zelar, não vou chegar atrasado, porque é culto a Deus. Eu vou chegar mais cedo um pouquinho, eu vou orar ao Senhor, e eu quero estar lá com alegria. Eu quero que o meu bebê me veja adorando o Senhor com fervor, com alegria no coração, com temor e tremor. Para que ele olhe e fale assim: eita, esse negócio está acontecendo aqui, é a coisa mais importante na vida do meu pai, olha só, da minha mãe, olha só.
Por que meu pai e minha mãe têm tanta alegria quando eles estão louvando a Deus? Por que eles têm tanta alegria quando eles estão meditando a palavra do Senhor, cultuando a Deus, adorando a Deus? É isso que vai formar o seu filho, amando a Jesus. Mas aí eu ponho meu filho no meu carro e começo. Viu o Natanael lá hoje que ele falou? Discordo dele. Ele falou que vai fazer um pix para o pastor Everson de R$1.000. Eu discordo dele. Tinha que ser pelo menos de 3.000. Você viu hoje? E hoje o Rick estava tocando lá, ele deu a desentoada, tá feio, e o bichinho está aqui do lado, só ouvindo. Nossa, o culto hoje demorou demais. Não aguentava mais. E o bichinho está ali, só ouvindo. Aí vem para o culto, senta do lado. Aí o pregador ou o liturgista fala assim: abra sua Bíblia, eu não abro. Vamos cantar o cântico, eu não canto. Vamos orar, eu não oro. Na hora do sermão, fica inquieto. O que eu estou ensinando para o meu menino? Agora, se ele me vê com sede de Deus, com a alegria do Senhor, ele vai realmente, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Agora, de que forma então que eu anuncio? Veja bem, tem duas maneiras aqui para te encerrar. Primeiro, seu relacionamento com Deus. Olha só, o que ele diz? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E aí eu pergunto, ele é verdadeiramente o nosso Senhor ou só da boca para fora? Já pensou nisso? A maneira como eu ajo lá fora, a maneira como eu tomo as minhas decisões, revelam se verdadeiramente Jesus é o meu Senhor ou não. Gente, eu não tenho tempo aqui, eu tenho que terminar, mas vamos aqui, rapidamente aqui, eu vou citar aqui, vai para João 14, 21, por favor, e eu vou citar um outro texto aqui para a gente ir para esse 14, 21. Lucas 6, 46, o Senhor Jesus faz uma pergunta muito constrangedora. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedecem? Agora, o que ele diz em João 14, 21, por favor, leiam bem alto. Olha, não vou explicar, já está explicado pelo próprio Senhor. Se você me ama, você me obedece. Se você me chama de Senhor, tem que me obedecer. Agora, os mandamentos do Senhor, eles passam a ter um sabor especial na nossa vida. 1 de João 5,3, por favor, leiam bem forte. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Então o que ele vai dizer? Porque esse é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Agora, eu tenho tanto deleite em Deus, João está dizendo, que os mandamentos do Senhor não me são penosos. Eu tenho alegria em obedecer os mandamentos do Senhor. E se eu tenho alegria em obedecer os mandamentos do Senhor, automaticamente aquele que está do meu lado verá isto, que Jesus é o Senhor, e Ele manda e eu obedeço. Obedeço não só por uma obrigação, mas obedeço também por deleite.
Agora, a segunda parte aqui, para a gente fechar com chave de ouro, é o nosso relacionamento com o Senhor, mas o segundo é o nosso relacionamento com o próximo. Olha só o que ele diz. Pregamos a Cristo, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Vossos servos, não é servo de Deus, é vossos servos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele, apóstolo, líder de várias igrejas, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas extraordinárias que não podia falar, porque o homem não aguentaria. Ele diz o seguinte: eu, por causa de Jesus, sou servo de vocês. Primeiro, como é que eu anuncio o Evangelho? Cristo é meu Senhor, Ele mandou, acabou. Eu obedeço. Mas não obedeço só porque Ele mandou. Eu obedeço porque Ele mandou e porque é gostoso obedecer aos mandamentos do Senhor, é deleitoso. Segundo, este mandamento do Senhor me leva agora a uma conduta servil. E aí eu não vou ter tempo de passar por todos os textos, mas nós temos, por exemplo, o final do capítulo 10 de Marcos, Jesus dizendo para aqueles que pediram para um sentar à direita, outro sentar à esquerda no reino, ele diz assim: entre vós é assim, mas no reino do meu Pai o maior é aquele que serve a todos, pois eu mesmo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Jesus disse isso. Logo à frente, no capítulo 12, está uma conversa entre um líder religioso com Jesus, e Jesus pergunta sobre o mandamento, e aí Jesus responde o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí então a expressão é: não basta dizer que ama a Deus se eu odeio o meu próximo, e não dá para dizer que amo o meu próximo se eu não obedeço o Senhor. As duas coisas permanecem. Mas eu preciso seguir. Então vamos para 2 textos para a gente fechar aqui agora, porque já estamos com 10 minutos, está no limite. Vamos agora só para a gente fechar aqui. Romanos 12, 10, Filipenses 2, 3, por gentileza. Romanos 12, 10, Filipenses 2, 3, por gentileza. O primeiro texto, vamos lá, o que Paulo diz? Vamos ler juntos? Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses 2, 3. Por favor. Filipenses 2, 3. Vamos ler juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, Paulo não está dizendo assim: você é inferior aos outros, então vai chorar. Aí eu vou lá, tadinho de mim, que eu sou inferior. A gente faz isso, né? Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo falou que está todo mundo no mesmo nível. Mas agora, como cristão, considere o outro superior em honra. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava no meu tempo de seminário com um grupo, e de repente aquele grupo, nós tínhamos aula depois do almoço, e aí aquele grupinho falou: vamos fazer o seguinte, vamos lá no restaurante e tal, porque era uma salazinha lá, baratinho, a gente podia ir lá e comer e dar volta para a aula. Vamos. Eu não sabia onde que era. Vamos. Aí me chamavam lá, meu apelido lá no seminário era bispo. Vamos, bispo, vamos sim. Então nós combinamos isso. E aí dispersamos, eu voltei para a sala de aula, eles também, só que eu não vi que eles tinham combinado outra coisa depois. Tinha um rapaz que estava lá, que morava próximo ao seminário. E eles combinaram de irem, ao invés de ir para o restaurante, ir para a casa desse rapaz. E aí então, quando terminou a aula, que nós saímos, eu não sabia da história, não sabia onde era o restaurante,
Para mim, eles estavam indo para o restaurante. Então, eu comecei a segui-los. E aí, naquele momento que eu comecei a segui-los, um virou para trás e falou assim: não, bispo, você não pode não, nós estamos indo para a casa do fulano de tal para almoçar lá. Sabe quando chega uma galinha no terreiro escondido que pede Aí eu falei: tadinho de mim, tadinho de mim. Tadinho de mim. E aí acompanhou minha vida, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. Aí um dia eu estava fazendo meu devocional e veio tão claro como das trevas resplandece a luz. Você é rejeitado por muita gente, significa que você é ruim mesmo. Mas eu morri por você. Isso é suficiente. Não interessa se eles vão gostar de mim ou se não vão gostar de mim. O meu Deus me amou e mandou seu filho morrer por mim. Pronto, estou lutando para superar os traumas, mas já melhorou, porque Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Considere o outro superior. Se eu tivesse considerado ele superior a mim, eu não teria ficado frustrado naquele dia. Não, eles estão certos, eu não mereço ir com eles mesmo não. Pronto, acabou. Assim deve ser. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E nós precisamos melhorar e melhorar muito, não é verdade? Precisamos melhorar e melhorar muito. Estamos chegando ao final. Tem alguma dúvida? Ou podemos seguir aqui, só para fechar aqui? Não. Nem para mim, Cidinha. Nem para mim. Com certeza. Não é fácil, porque ainda há uma natureza carnal que precisa ser derrotada em nós, dia após dia. Por isso Jesus disse: quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Hoje eu estou muito bem, hoje me ofenderam e eu nem liguei. Amanhã me ofenderam e eu saí chorando e fui para o canto achando que eu era bom. Por isso é dia após dia. Satanás luta para que não possamos ver quem Jesus verdadeiramente é. Porque o dia em que nossos olhos forem abertos para isso, teremos tanta satisfação em Deus, que não daremos muita importância às frustrações da vida. Então, minha oração é que o Espírito Santo comece isso de maneira plena no nosso coração. Sabe? Que Ele coloque em nosso coração essa revelação plena da glória de Deus na face de Cristo. E que a gente veja Jesus, quem verdadeiramente Ele é, no sentido de crescendo, e cada vez mais, aquilo que está oculto em Cristo, sabedoria e conhecimento, sejam revelados a nós, aqui e agora, na terra, para depois, lá na nova terra, nós nos deliciarmos ainda com a plenitude dessa revelação. Deus nos abençoe. Vamos